Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina, você encontra aqui nesse vídeo. Hoje tivemos a apresentação do novo diretor de futebol do Vasco da Gama, o Admar Lopes. Ele falou pela primeira vez com a imprensa, a gente vai ouvir aqui o que ele disse. Ele falou sobre Felipe Coutinho, falou sobre Léo Jardim, que está buscando, né, a renovação do jogador, falou também dos seus primeiros objetivos, né, como diretor do Vasco, falou sobre contratações, enfim, bom conteúdo aqui dessa entrevista do Admar Lopes. A gente vai falar sobre a renovação de Léo Jardim, que parece que avançou de forma positiva, e também vamos falar sobre um atacante que Fernando Diniz teria pedido aí para o Vasco contratar. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Começo falando da Mais Ágil, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Você pode adiantar o saque do seu FGTS através da Mais Ágil. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Tem as informações na sua tela também, beleza? Se você trabalhou de carteira assinada, a Mais Ágil adianta o saque do FGTS para você. Para entrar em contato, link na descrição desse vídeo. Bom, meus queridos, vamos começar falando aqui sobre renovação de Léo Jardim, que é um assunto aí que tem deixado o torcedor do Vasco bastante preocupado, né? Tem mexido aí com o noticiário vascaíno. E uma matéria de hoje do Globoesporte.com diz o seguinte, que o Vasco fez uma nova oferta para o staff de Léo Jardim e avançou nas conversas pela renovação do goleiro. Pedrinho e Carlos Amodeu se encontraram nos últimos dias com o empresário do goleiro lá em São Paulo e avançaram na negociação pela renovação. O Vasco se aproximou dos valores pedidos ali pelo staff do jogador depois de uma conversa do presidente e do CEO do clube com o staff do goleiro vascaíno. A reunião com o empresário Paulo Pintombeira, da Talents Sports, aconteceu em São Paulo no dia do jogo contra o São Paulo na última quinta-feira. A chegada do diretor de futebol Admar Lopes ao Vasco também é vista como um trunfo nessas conversas finais pela renovação do arqueiro. No momento que passa um carro de bombeiros na rua, né? Tá dando para ouvir o barulho aí? Isso porque o dirigente já trabalhou com ele no Lille entre 2019 e 2020. A negociação está muito avançada e existe um otimismo dos dois lados para que haja um acerto. As negociações para a renovação do goleiro se arrastam, né, há meses e é a primeira vez que existe um avanço considerável nessas conversas. Léo Jardim tem vínculo com o Vasco até dezembro, o que significa que ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Mas o Vasco entende que pode ativar a cláusula de extensão automática até dezembro de 2016, quando o Jardim disputar 50% dos jogos nessa temporada, o que está muito perto de acontecer. Se houver a renovação, o novo contrato de Léo Jardim será até 2030. O goleiro é titular absoluto do Vasco e disputou 138 dos 143 jogos possíveis desde a sua chegada no clube no começo de 23. Então é uma excelente notícia, né? Uma excelente notícia essa renovação do Léo Jardim destravando, né? Destravando e finalmente o Vasco próximo de realmente fechar com o Léo Jardim até 2030. Cara, eu vejo uma galera que já meio que perdeu a paciência, né? O Léo Jardim tá querendo muito dinheiro, então contrata outro goleiro, deixa ele embora. Acho que não é bem assim. É muito difícil você achar um goleiro de confiança. O Vasco sofreu muito, teve um rebaixamento por não ter um goleiro de confiança. É muito difícil encontrar um goleiro do nível do Léo Jardim. Então acho que o Vasco tem sim que fazer um esforço, como está fazendo, para manter o jogador. E que bom que aparentemente vai conseguir, bola dentro da direção, se realmente conseguir essa permanência do Léo Jardim. Bom, vamos escutar aqui o Admar Lopes, que ele chegou hoje, foi apresentado hoje pela manhã como diretor de futebol do Vasco da Gama.
falou ali dos seus primeiros objetivos, né, como diretor do Vasco, falou também sobre contratações, falou sobre Léo Jardim e Felipe Coutinho, enfim, confira as primeiras declarações de Admar Lopes, o português, como diretor do Vasco. Agradecer a confiança de toda a direção do Vasco, do presidente Pedrinho, do Amodeu, do Filipe, de todas as pessoas que me têm recebido muito bem. Agradecer também o processo extremamente profissional de toda a minha contratação, da minha chegada, de toda a negociação. Senti realmente que o clube sabe onde está, onde quer ir, sabe o que procurava, foram bastante claros em toda a comunicação, em todo o processo de seleção e da minha chegada, por isso agradeço muito todo o processo e é uma honra enorme estar num clube desta grandeza, noção da responsabilidade, muita vontade de trabalhar e pronto, desejoso de começar a iniciar as novas funções. Disponível para qualquer pergunta. Então, eu acabei de chegar, é tudo muito recente. Obviamente que antes da minha chegada, na última semana já houve várias conversas com toda a diretoria, inclusivamente ao leve com o Filipe e com o Diniz. O objetivo é analisar o que existe, perceber as necessidades junto com o técnico, entender que existe um grupo. Acho que o Vasco está numa fase, meio da temporada, e num momento também do clube em que precisa do máximo de estabilidade possível, mas com uma janela aberta e até pela situação financeira do Vasco, estamos abertos a qualquer oportunidade, tanto de entrada e saída, e é um assunto a ser discutido ainda nos próximos dias. Muito boa tarde, obrigado. Existem conversas abertas em relação à renovação dos 2 jogadores em causa, para que continuem, de toda a gente, inclusivamente do técnico. Existem ofertas sobre a mesa, existem discussões abertas e nos próximos dias poderá haver algumas novidades em relação aos 2 casos. Tá aí, boa sorte ao Admar Lopes, né, nessa jornada aí. Vai precisar de muito trabalho para colocar o futebol do Vasco nos trilhos. Para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre um atacante que teria sido pedido por Fernando Diniz. O canal Na Torcida Vascaínos apurou que o técnico Fernando Diniz manifestou interesse na contratação do atacante Brenner, que atualmente está no futebol italiano, atuando pela Udinese. O jogador trabalhou com o Diniz nas passagens pelo São Paulo e pelo Fluminense e tem o aval do treinador para reforçar o setor ofensivo do Vasco da Gama. Apesar de estar com pouco espaço na equipe italiana, a negociação tem alguns obstáculos. A Udinese investiu 10 milhões de euros na contratação do atleta e até o momento não tem sinalizado ali a abertura para facilitar uma liberação do atleta, seja por empréstimo ou vender por um valor reduzido. Do ponto de vista financeiro, o salário de Brenner, estimado em 500 mil por mês, estaria dentro do planejamento do Vasco para reforços na temporada. Além disso, o jogador é representado pelo Giuliano Bertolucci, figura influente no mercado internacional e com histórico de intermediações com clubes brasileiros, o que poderia favorecer a negociação. Então, informação aí do Na Torcida Vascaínos, que Brenner, atacante ex-Flu e ex-São Paulo, teria o aval de Diniz para fechar com o Vasco. Vamos aguardar. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!